Eu quero pedir que os irmãos abrem as vossas Bíblias ao livro de Atos. E eu vou ler aqui vários versículos aqui no capítulo 3, no capítulo 4, também no capítulo 19. Vários versículos da Bíblia. Espero que não seja muita Bíblia. Eu acho que é impossível ter muita Bíblia. Aqui é permitido usar a Bíblia na pregação, não é, pastor? Ok, muito bem. Então, nós vamos a partir da Bíblia para esta pregação. Quando pensamos na tarefa, na obra de levar as boas novas em todo o mundo, nós sabemos que esta obra ainda continua, porque como é o ênfase da vossa conferência missionária, nós estamos com esta missão até que Jesus volte. E Ele não voltou ainda. Então nós continuamos fazendo a obra o qual Ele nos chamou para fazer. Esta tarefa continua e nós queremos estar trabalhando nesta obra até o momento em que Ele volta. Nós queremos ser fiéis até o final nesta obra. Nós podemos pensar, graças a Deus, que a obra missionária tem tido grande impacto em muitos lugares do mundo. Pensa nisto, aonde está a igreja, aonde for que esteja a igreja, é simplesmente porque alguém teve visão missionária e foi. Se existe a igreja aqui em Portugal, é porque em algum momento, algum servo do Senhor obedeceu o mandamento de ir em missões. Se há igreja nos Estados Unidos, de onde nós viemos, ou se há igreja no Brasil, onde eu vivi, ou em Moçambique, ou qualquer lugar na face da terra, se há a igreja, é porque alguém teve uma visão missionária e obedeceu. Então, onde não há a igreja, nós precisamos ter visão missionária para podermos ir e enviar pessoas para alcançar almas e estabelecer a igreja. Este é um grande privilégio. Mas o foco do meu sermão nesta manhã tem especificamente a ver com o como, ou em que nome que nós fazemos missões. Em que nome? Obviamente, nós podemos dizer que nós fazemos missões e pregamos as boas novas, espalhamos o evangelho em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Vamos para Atos capítulo 3, versículos 1 a 9. E depois nós vamos mais adiante para o capítulo 4, mas começando para dar o contexto, Atos capítulo 3. A partir do primeiro versículo. Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: "Olha para nós." E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda." E pegando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus. E nós conhecemos este milagre, um dos milagres muito bem conhecidos dos livros de Atos. Mas o foco que eu quero enfatizar é que quando Pedro e João operaram este milagre, eles fizeram este milagre em nome de Jesus Cristo, o Nazareno.
Olhando mais em frente, neste capítulo, nesses versículos, nós vemos que isto abriu, obviamente, a oportunidade de Pedro e João de pregar o Evangelho no tempo de falar mais de Jesus Cristo. O versículo 16 diz o seguinte: nesta pregação que Pedro deu ao povo que tinha se ajuntado por causa deste milagre, ele diz, no versículo 16, pela fé no nome de Jesus, este nome deu forças a este homem, que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio dele, deu a este homem a saúde perfeita diante de todos vós. É o nome de Jesus Cristo que deu força para a operação deste milagre. Missão somente avança quando missão é feita em nome de Jesus Cristo. Então, como é que nós fazemos missões em nome ou no nome de Jesus Cristo? Eu quero apontar para 3 verdades que nós vamos encontrar aqui e mais adiante. Primeiramente, quando nós pregamos o Evangelho e fazemos missões em nome de Jesus Cristo, isto significa que nós fazemos missões através da autoridade de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo significa com a autoridade na autoridade da pessoa e a obra de Jesus Cristo. Não é outra autoridade que avança missões, mas somente a autoridade de Jesus Cristo. Por que é necessário ministrar como Pedro e João nesta ocasião, em nome de Jesus Cristo? Porque nós sabemos que Jesus Cristo não está aqui, ou pelo menos fisicamente em corpo, Jesus Cristo não está aqui. Isto aconteceu logo depois do dia de Pentecostes, e nós sabemos que antes de Jesus voltar ao Pai na ascensão, ele disse aos seus discípulos que eles devem esperar em Jerusalém para a promessa do Pai, e eles esperaram, e no dia do Pentecostes eles receberam o poder do Espírito Santo, e a partir daquele momento eles começaram a cumprir a grande comissão, pregando Jesus Cristo por todo lado. E para onde é que eles foram? Eles pregaram o Evangelho e ministraram o Evangelho em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus não estava lá fisicamente, mas eles estavam lá como embaixadores de Jesus Cristo. Eles não ministravam a partir da sua própria autoridade, mas através da autoridade que Jesus tem e tinha dado a eles. Jesus entregou o trabalho do estabelecimento do reino de Deus, do estabelecimento da igreja em todo o mundo. Ele entregou isto nas mãos dos seus discípulos e a todos aqueles que iriam crer. Os discípulos eram embaixadores de Jesus Cristo, e nós que hoje, em 2025, somos seguidores de Jesus Cristo, nós também somos chamados para sermos embaixadores de Jesus Cristo. 2 de Coríntios, capítulo 2. Segundo de Coríntios capítulo 2, versículo 50. Paulo diz o seguinte. 5. Peço desculpa. Segundo de Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim suplicamos vós por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Somos embaixadores de Cristo. Quando eu ou quando tu falas de Jesus, nós não falamos em nosso nome. Quando nós falamos sobre a esperança que há em Jesus, nós falamos e pregamos em nome de Jesus Cristo. Nós representamos a autoridade que há em Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 28, na grande comissão, a partir do versículo 18, Mateus
28, 18. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade foi-me concedida no céu e na terra. Jesus tem toda autoridade. Foi dado a ele. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Nós vamos fazendo discípulos porque o nosso Jesus tem toda a autoridade. Então, se eu vou ter autoridade, se tu vais ter autoridade, se esta igreja vai ter a capacidade e o poder de ganhar almas e transformar vidas, vai ser somente porque nós dependemos da autoridade que há no nome de Jesus Cristo. É o único nome em que há salvação. Vamos voltar para Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, continuando esta história sobre Pedro e João e o milagre que eles operaram em nome de Jesus Cristo. Capítulo 4, versículo 1. Enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus, muito incomodados porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então os prenderam e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas, e também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. E colocando-os diante de si, perguntaram-lhes: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Com que poder? Ou em nome de quem fizeste este milagre? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades dos povos e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Pedro e João fizeram questão de enfatizar com que poder e em nome de quem eles operaram este milagre. Até os líderes religiosos, eles questionaram, porque eles não podiam negar que tinha acontecido um grande milagre com a cura deste coxo. E eles pensaram: como é que vocês fizeram isto? Em nome, obviamente vocês não conseguem fazer isto, então como é que vocês fizeram isto? Em nome de quem? E eles disseram claramente, diante de toda a liderança religiosa, e eles disseram até: deixa que toda Israel sabe que isto foi feito em nome de Jesus Cristo. E só para não ter nenhuma confusão, não é qualquer pessoa chamada Jesus, porque Jesus era um nome relativamente comum naqueles dias. Mas Jesus, o Nazareno, ser mais específico, para ser mais específico ainda, é aquele Jesus que foi morto, que vocês crucificaram. Aquele que morreu na cruz, mas ressuscitou e agora está vivo. Este é o Jesus, é pelo poder dele que nós ministramos este milagre. É no nome de Jesus Cristo. E não somente
Ele tem o poder de operar milagres, mas é Ele e somente Ele que tem o poder da salvação. Repetindo o versículo 12. E não há salvação em nenhum outro. Pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Graças a Deus que quando a igreja avança em missões, nós podemos esperar e ter a expectativa que Deus vai operar milagres. Deus ainda cura os enfermos, Deus expulsa demônios, Deus ainda transforma vidas, Ele liberta. Este continua, mas a coisa que nós mais precisamos, mais do que qualquer outra coisa, é salvação das nossas almas. E é somente pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo que podemos ser salvos. Então, quando nós avançamos em missões, nós queremos depender totalmente da autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Eu não tenho autoridade, eu sei que eu sou o pregador convidado aqui nesta manhã, mas eu não tenho autoridade, eu não venho para pregar no nome do Todd Stamps. Porque Todd Stamps não consegue transformar a sua vida. Todd Stamps não tem o poder nem a autoridade de fazer nada para salvar a sua alma. Eu nem tenho poder para transformar a minha própria vida ou salvar a minha própria alma. Mas eu venho em nome do Senhor Jesus Cristo declarar que há salvação. E esta salvação só há a partir da pessoa e a obra de Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou. E agora Ele está sentado ao lado do Pai. E foi dado a Ele toda a autoridade nos céus e na terra. E quem crê nele é salvo eternamente. Mas eu quero ler só mais um versículo aqui em Atos capítulo 4. Porque isto nos serve como uma transição para a segunda verdade que eu quero enfatizar. Atos capítulo 4, versículo 13. E observando a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Ou algumas versões deles, eles perceberam, reconheceram que eles tinham estado com Jesus. E esta nos leva à segunda verdade sobre ministrando e fazendo missões em nome de Jesus. Só conseguimos fazer missões em nome de Jesus se nós temos um relacionamento com Jesus. Aleluia. Nós precisamos conhecer Jesus Cristo pessoalmente. O nome de Jesus não é para ser usado como uma encantação. Como nós vamos ver agora, avançando para Atos capítulo 19. Atos capítulo 19, a partir do versículo 11. Agora vamos encontrar um outro homem que foi impactado e transformado por Jesus. Este homem chama-se o apóstolo Paulo. Atos 19, 11. E por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, de tal forma que lenços e panos que haviam tocado nele eram levados aos doentes, e as doenças os deixavam, e os espíritos malignos saíam deles. Aconteceu também que alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: eu vos expulso por Jesus a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram os 7 filhos do judeu chamado Seva, um dos principais sacerdotes. Todavia o espírito maligno respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então o homem em quem estava o espírito maligno, saltando sobre eles, os subjugou e os espancou, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa.
Então, estes 7 irmãos, 7 filhos de um homem chamado e conhecido por Seva, eles são conhecidos por quê? Porque eles, ao ver que em nome de Jesus, Paulo operava grandes milagres, eles pensavam, bom, nós também somos exorcistas, vamos fazer isto. Se ele consegue em nome de Jesus, se calhar nós também conseguimos no nome de Jesus. Então, eles disseram, quando encontraram alguém endemoniado, eles disseram, em nome de Jesus, é aquele Jesus que Paulo prega. Eu não conheço esse Jesus, mas é aquele que Paulo prega. Qual foi a resposta do demônio? Eu conheço Jesus e eu conheço Paulo, mas quem és tu? Quem ministra no nome do Senhor Jesus Cristo são aqueles que conhecem o Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que avança em missões é uma igreja que conhece o Senhor Jesus Cristo. É uma igreja que anda com Jesus Cristo. É uma igreja que as pessoas, quando eles encontram conosco, eles vão dizer como a liderança disse sobre Pedro e João, estas pessoas têm estado com Jesus. Estas pessoas têm um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Eles não simplesmente lançam o nome de Jesus à toa, sem conhecer o poder deste Jesus, sem conhecer a obra transformadora deste Jesus. Mas estes são o povo de Deus, que declaram e operam e ministram com a autoridade do nome de Jesus Cristo. Só aqueles que são nascidos de novo. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, acontece um milagre dentro de nós. Nós somos nascidos de novo e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vem habitar em nós. E a partir daquele momento começa uma caminhada com Jesus Cristo. E nós vamos aprendendo e nós vamos sendo aperfeiçoados. Nós vamos sendo cada vez mais transformados. Por quê? Porque nós andamos com Jesus Cristo. Nós passamos tempo na sua palavra. Nós passamos tempo em oração. Nós passamos tempo e nós seremos como o apóstolo Paulo. Eu acho isto maravilhoso em Filipenses. O apóstolo Paulo, quem é que conhecia Jesus melhor do que o apóstolo Paulo? Não sei se havia alguém que conhecia Jesus melhor do que o apóstolo Paulo, mas o anseio do coração do apóstolo Paulo em Filipenses, ele disse, eu quero conhecer Jesus Cristo. Mas Paulo, tu não conheces Jesus? Claro que ele conhecia, mas o anseio do coração era de conhecer cada vez melhor este Salvador. Tão maravilhoso. E nós precisamos ser o mesmo tipo de povo. Uma igreja que busca o Senhor Jesus Cristo, que busca cada vez mais do teu Espírito. Eu quero conhecer a palavra, porque estas palavras são as palavras do meu Deus, do meu Senhor Jesus Cristo. Eu quero conhecer Jesus Cristo cada vez mais. E se eu conheço e em dimensão maior cada dia este Jesus, então eu posso, em nome de Jesus Cristo, cumprir a grande comissão. Eu posso cumprir a sua chamada na minha vida, mas eu preciso conhecer este Jesus. Só aqueles que conhecem o Senhor Jesus Cristo podem ministrar realmente no nome de Jesus. E quando nós conhecemos pessoalmente o Senhor Jesus, isto vai ser porque nós amamos o Senhor Jesus. O grande mandamento, Jesus disse, qual é o maior mandamento entre todos? Ele disse que o maior mandamento é amar o seu Deus, de todo coração, alma e mente, de todo nosso ser. Se nós conhecemos Jesus Cristo realmente, nós vamos estar a crescer em amor por Jesus. E não somente em amor por Jesus, mas amor para o nosso próximo, porque Jesus disse, eu não posso falar do maior mandamento sem falar do segundo, que é semelhante a este. Se eu estou a amar o meu Senhor, o meu Deus, então eu vou amar o meu próximo. E é por isso que a igreja que ama o seu Senhor é uma igreja com uma visão missionária.
Porque quem ama o Senhor vai olhar também para o seu próximo, para o seu mundo, para aqueles que ainda não conhecem Jesus, e os nossos corações vão ser enchidos do amor de Deus para o mundo. Jesus veio porque Ele amou o mundo. E nós vamos porque nós amamos também. Porque Jesus tem derramado o seu amor em nossos corações. Quem tem um relacionamento com Jesus Cristo, ama Jesus, ama o seu próximo, mas também vai crescendo em santificação. Tudo que nós fazemos é em nome de Jesus Cristo. Não somente as nossas pregações, não somente o nosso ministério, mas tudo que nós fazemos como povo de Deus, nós devemos fazer em nome de Jesus. As nossas ações, as pessoas devem olhar para nós como um povo santo. Um povo diferente, e quando eles perguntam, como é que tu consegues ter tanta paciência com esta colega do trabalho? Nós dizemos, porque Jesus Cristo transformou a minha vida. Nós apontamos para Ele, e é em nome de Jesus que eu sou quem eu sou. É por causa dEle. Tudo que fazemos no nome de Jesus para ministrar ao nosso mundo é porque amamos o nosso Salvador e Senhor e porque Ele derramou seu amor para o mundo em nossos corações. Mas há mais um versículo aqui também em Atos capítulo 19 que eu quero usar também para apontar para a terceira verdade sobre fazendo missões no nome de Jesus. O versículo 17, eu acho isso maravilhoso, porque o que aconteceu? Estes 7 filhos de Seva tentaram expulsar o demônio, não podiam, porque não conheciam pessoalmente o Senhor Jesus Cristo, e eles foram espancados por este homem endemoniados, saíram, como diz, nus e feridos, e fugiram daquela casa, e qual foi o resultado? Versículo 17, e esse episódio se tornou conhecido por todos os que moravam em Éfeso. Imagina, um acontecimento disto, toda a gente vai saber. Tanto judeus como gregos, e todos se encheram de temor. E veja só essas últimas palavras do versículo 17. E o nome do Senhor Jesus Cristo era engrandecido. O nome do Senhor Jesus Cristo era engrandecido. Um povo, uma igreja que faz missões em nome de Jesus Cristo significa que tudo que nós fazemos é para que o nome de Jesus Cristo seja engrandecido. É para a glória de Jesus que nós fazemos a sua obra. É para a glória de Jesus. Eu creio que uma das razões por qual estes 7 homens não conseguiram, sim, não conheciam Jesus pessoalmente, mas eu acho que eles queriam usar o nome de Jesus. Eles viram o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, como talvez uma maneira de criar um nome para si próprios. Eu gostaria de dizer que isso não acontece nos nossos dias, mas infelizmente ainda acontece. Há pessoas até que vêm de dentro da igreja que usem o nome de Jesus Cristo para engrandecer o seu nome. Mas quando nós ministramos em nome de Jesus, é para a glória de Jesus Cristo. É para a honra do nosso Salvador e Senhor. Eu acho maravilhoso porque em João capítulo 16, se nós não devemos ministrar e fazer missões para engrandecer o nosso próprio nome, mas para o nome de Jesus Cristo, veja o que Jesus disse, João capítulo 16, versículos 13 e 14, Jesus falando sobre que ele iria enviar o Consolador, o Espírito Santo. Versículo 13, ele diz, e quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade.
e não falará de si mesmo. Não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. Se o próprio Espírito Santo não fala de si mesmo, imagina quanto menos nós. Se o próprio Espírito Santo glorifica Jesus Cristo, quanto mais nós, a sua igreja, nós que somos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos é para a glória de Jesus Cristo. É para a glória e a honra daquele que tem o nome que é sobre todo nome. Quando nós ministramos em nome de Jesus, isso significa que nós ministramos de motivos puros e corretos. Que o desejo da nossa alma é que, independentemente das vitórias que nós podemos experimentar, fazendo missões, abrindo novas casas de oração em todo o país, em outros países, se Deus nos permitir fazer parte dessas vitórias para o reino de Deus, que seja toda a glória para Jesus Cristo. Que as pessoas não dizem necessariamente, é por causa do pastor Paulo Branco, é por causa do pastor Todd, é por causa daquela igreja, a Assembleia de Deus de Almada. Não, mas eles vão dizer, eu nem me lembro qual era o pregador daquele dia, não me lembro mais o nome daquela igreja, mas uma coisa que eu me lembro é que Jesus Cristo transformou a minha vida. É para a glória e a honra daquele que tem toda a autoridade. Glória e honra de Jesus Cristo. Nós queremos levar as boas novas em todo o mundo? Sim, queremos. Então vamos levantar o nome de Jesus. Para que Ele seja o centro da nossa mensagem, da nossa igreja, da nossa vida. Sei que já li muitas escrituras, como eu disse que eu ia, mas eu vou ler mais um. Depois nós vamos terminar. Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Este capítulo fala inicialmente sobre o esvaziamento de Jesus Cristo, ou seja, que Ele se humilhou para vir até o mundo, para se tomar carne e ser crucificado e morrer por nós. Mas Paulo continua no versículo 9 dizendo, por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o nome que é acima de qualquer outro nome. E nós pertencemos a Ele. E Ele tem nos chamado para levar este maravilhoso evangelho em todo o mundo. E eu estou aqui como um servo do Senhor, chamado por Deus para ser um missionário aqui em Portugal e também para servir um tempo em Moçambique e outros lugares. Mas eu quero dizer que não são somente os missionários que são chamados para fazer missões. É todo o povo de Deus. Cada membro da igreja, cada pessoa salva é chamado para fazer parte das missões. Talvez Deus vai te enviar para um lugar que Ele sabe, precisa ouvir o evangelho. Mas talvez não, talvez você fique aqui onde estás, mas Deus vai te chamar para orar para missões. E certamente Ele vai nos chamar para apoiar e dar, para podermos enviar aqueles que Ele chama para as nações e para os lugares ainda não alcançados. O que é que Deus está a falar ao seu coração nesta manhã? Nós queremos ser obedientes.
fazendo o que Ele nos chama para fazer em nome de Jesus Cristo.